Então, gente, boa tarde para todo mundo, boa tarde para todos e todas, né? A gente está, então, iniciando mais um seminário virtual do Instituto de Relações Internacionais e Defesa, com o tema de inseguranças, o tema de hoje de inseguranças e em contexto de pandemia. Antes de passar a palavra para vocês, eu queria agradecer às pessoas que estão coordenando esse esforço, que é a Laísa Rosevix e a Daniela Dionísio, que estão fazendo esse trabalho para criar esse espaço, que é um espaço novo no Instituto, um espaço que a gente não tinha antes, e que é também uma janela importante para alimentar a reflexão crítica nessa conjuntura, num contexto onde nós, enquanto professores, tivemos que interromper nossas atividades letivas presenciais. Então, algo... como iniciativa, é algo que tem muito valor e que tem uma dificuldade de realização ali por trás do pessoal que está coordenando isso. Essa iniciativa também tem o apoio do Laboratório de Estudos de Segurança e Defesa, coordenado pela professora Adriana e pela professora Daniele. E o objetivo é construir essas temáticas que tenham a ver com o contexto da pandemia, mas que estejam alinhadas com as disciplinas dos cursos sobre responsabilidade do Instituto. São os cursos de Relações Internacionais e os cursos de Defesa e Gestão Estratégica Internacional. Hoje nós temos, então, o Instituto tem o prazer de ter como convidadas a Mariana Albuquerque e a Tayane Mendonça, que vão estar falando hoje para a gente sobre o tema das inseguranças, diferentes tipos de insegurança dentro do contexto da pandemia. E eu vou pedir para uma de cada vez se apresentar durante um tempo, para a gente conhecer melhor o trabalho de cada uma, as pesquisas, os grupos nos quais elas estão envolvidos, para a gente poder passar a discussão da temática propriamente. Pode ser, gente? Pode sim. Pode sim. Então, Mariana, você quer começar? Posso, sem problemas. Okay. Vamos por ordem alfabética. Bom, gente, boa tarde. Meu nome é Mariana Albuquerque. Queria agradecer enormemente ao IRID pelo convite. É uma forma também da gente se manter em contato, mesmo em situação de isolamento, então está sendo um prazer enorme participar. E mais do que isso, porque o IRID foi a minha primeira casa, né? Eu sou formada em Relações Internacionais pela UFRJ, antes do IRID ser IRID, mas é sempre um prazer estar com vocês, porque me sinto, de fato, voltando para casa. Além de Relações Internacionais na UFRJ, eu também sou formada em Ciência Política na Unirio, e eu fiz o mestrado e o doutorado em Ciência Política também no IESP, que é o Instituto de Estudos Sociais e Políticos da UERJ. E desde a graduação, no mestrado e também no doutorado, meu tema de pesquisa principal sempre foi a ONU, sempre foi a Organização das Nações Unidas, e principalmente a atuação da ONU no campo de segurança pela ação do Conselho de Segurança das Nações Unidas. Então, esse foi o tema do meu TCC, foi o tema da minha dissertação de mestrado, foi o tema da minha tese de doutorado, e foi o tema de praticamente todas as atividades que eu desenvolvi, né? Em 2016, eu fui fazer trabalho de campo com a delegação do Brasil lá em Nova York, fiquei 4 meses acompanhando os trabalhos da nossa delegação nos temas de segurança. E quando eu voltei, eu fui professora substituta no Instituto de Estudos Estratégicos da UF, dei aula por lá de 2017 a 2019. Atualmente, eu sou coordenadora do Observatório Político Sul-Americano, que é um dos grupos de pesquisa que integra a plataforma Latitude Sul, vinculada também ao IESP-UERJ. Então, pela minha experiência com o tema e pelo tema geral do nosso seminário de hoje, a minha proposta para conversar com vocês daqui a pouco seria falar um pouco sobre o que é o Conselho de Segurança, como ele funciona e o que ele está fazendo nesse contexto de pandemia em que ele teve que repensar não só os seus métodos de trabalho, como também a própria percepção de ameaça, tá bom? Então, queria novamente agradecer o convite e continuo aqui à disposição de vocês. Tá ótimo. Obrigado, Mariana. Então, Tayane, eu passo a palavra para você falar alguma coisa, se apresentar, falar do seu trabalho. Primeiro, boa tarde. Muito obrigada pelo convite. É sempre um prazer falar com o pessoal na UFRJ. Assim, diferente da Mariana,
Eu não sou graduada pela UFRJ, mas eu passei um períodozinho, eu fui substituta no curso de Defesa e Gestão Estratégica em 2018, por aí, então passei um pouquinho pela casa, então é sempre um prazer poder falar com o curso e tudo mais. E eu fiz Relações Internacionais na Federal Fluminense, em Niterói, e depois eu fiz mestrado também na Federal Fluminense em Estudos Estratégicos, lá no INEST. E agora eu estou no doutorado ainda, não terminei, e eu faço doutorado no programa Santiago Dantas, que é um programa interinstitucional da Unesp, da Unicamp e da PUC de São Paulo. Então, apesar de carioca, né, eu faço o doutorado lá em São Paulo. E eu faço parte do grupo de estudos de defesa e segurança da Unesp, o GEDES, e também do Laboratório de Análise de Segurança Internacional e Tecnologias de Monitoramento da Unifesp. São 2 grupos que trabalham com a ideia de segurança e defesa, cada um de uma perspectiva, mas que eu acabo me encaixando um pouco nesses 2, né? No mestrado eu trabalhei mais e aí desde a graduação eu tenho trabalhado com temas relacionados a forças armadas, uso da força e práticas de segurança excepcionais. Então no mestrado eu foquei um pouco nisso, agora no doutorado eu estou seguindo um pouco essa linha, pensando em militarização e pacificação no Brasil. Então, meus temas têm a ver mais ou menos com essa agenda de pesquisa. E hoje, o que eu tinha pensado em falar, pensando a questão quando a Dani mandou, né, sobre seguranças e a pandemia, era falar sobre como essa lógica de crise, o que é mobilizado com essa crise em termos de segurança, e daí pensar essas práticas excepcionais de fazer política, e também alguns tipos de tecnologias e dispositivos de controle, né? Não no sentido técnico da abordagem, mas quais seriam os impactos políticos, ou quais estão sendo, na verdade, os impactos políticos desse tipo de tecnologia de controle mobilizado pela crise. Isso. Gente, muito obrigada. Assim, eu espero de verdade que a gente tenha uma discussão muito rica, até porque, coincidentemente ou não, a gente acabou vocês construindo os discursos com uma complementaridade muito interessante, uma análise mais macro, mais micro, vão permitir as pessoas olharem para esse fenômeno da segurança, das implicações dessa pandemia para as estruturas de segurança sobre olhares bastante distintos, tá? Então, seguindo a ordem que a gente estabeleceu, eu vou passar a palavra para a Mariana, então, para ela fazer a exposição dela, falar sobre o tema que ela se propôs a falar. Aí uns 20, 25 minutos, mas você fica à vontade, tá? Para expor o seu tema da forma que você achar mais adequada. E aí depois a gente volta para a explanação da Tayane. Tá ok, Mariana? Tá, a palavra é sua. Bom, gente, para a gente falar sobre o que o Conselho de Segurança está fazendo agora, eu queria só fazer uma introdução bem breve, em que a gente desse um passinho atrás para explicar para vocês o que é o Conselho de Segurança e por que ele tomou essa proporção tão importante a lidar com temas de ameaça e com temas de uso da força no sistema internacional contemporâneo, né? O Conselho de Segurança ele é um dos 6 órgãos principais da ONU. Então, a Organização das Nações Unidas, que foi criada lá em 1945, no imediato após a Segunda Guerra Mundial, ela compôs na sua estrutura um órgão voltado diretamente para as questões de paz e segurança, que é o Conselho de Segurança, tá? E pela Carta da ONU, o Conselho de Segurança tem a prerrogativa de identificar o que é uma ameaça à segurança internacional e agir em relação a essa ameaça. Então, ele tem um papel não só prático, mas também um papel normativo, que é o de conceituar o que é uma ameaça, né, no sistema internacional. Então, falando sobre isso, sobre esse ponto especificamente, o Conselho de Segurança, junto com a legítima defesa, ele é a única forma de aprovação legítima do uso da força no atual sistema internacional. Então, quando a gente fala sobre a importância de estudar o que o Conselho de Segurança está fazendo nesse determinado momento, é porque cabe a ele exatamente a prerrogativa de agir legitimamente em nome do sistema interestatal que compõe a Organização das Nações Unidas nesse momento. Como que o Conselho de Segurança age? Primeiro, ele é composto por 2 categorias diferentes de membros. A gente tem dentro do Conselho de Segurança 5 membros permanentes e 10 membros eletivos, né? Esses 5 membros permanentes, os chamados P5,
São os 5 grandes vencedores da Segunda Guerra Mundial, então Estados Unidos, França, Reino Unido, Rússia e China, na época a União Soviética, hoje em dia a Rússia. E o Conselho de Segurança ele decide por um processo decisório que é formado por 2 etapas, tá? Sempre que o Conselho de Segurança quer aprovar algum tipo de resolução para falar sobre temas de segurança, em primeiro lugar, a gente precisa ter um quórum mínimo de 9 entre os 15 membros. E, em segundo lugar, a gente precisa que, dentro desses 9, estejam incluídos os membros permanentes, ou com um voto afirmativo ou com uma abstenção. Mas um voto negativo por parte de qualquer um dos 5 membros permanentes configura o que a gente chama de poder de veto, que é impedir que aquela resolução siga adiante, independente do quórum que ela tem. Então, se 14 países querem e os Estados Unidos não quer, o procedimento para por aí. Essa resolução não vai ser aprovada, tá? E o Conselho de Segurança, ele atua a partir de 3 capítulos da Carta da ONU. O capítulo 6, que fala sobre os mecanismos de solução pacífica de controvérsias. Então, quando o Conselho de Segurança aprova uma resolução de capítulo 6, ele está sugerindo que aquele conflito pode ser resolvido por mediação, por arbitragem, por conciliação, por aí vai. O capítulo 7, que é o capítulo que aprova de fato o uso da força. Então, quando uma resolução do Conselho de Segurança é aprovada com base no capítulo 7, a gente vê que essa resolução ela ou vai falar sobre sanções ou vai falar sobre o uso da força militar. E o capítulo 8, que é o capítulo que fala sobre a cooperação do Conselho de Segurança com as organizações regionais. Então, quando a gente vê, por exemplo, que o Conselho de Segurança aprovou uma operação de paz no continente africano e que a União Africana vai participar da gestão dessa operação de paz, essa é uma resolução aprovada no âmbito do capítulo 8, tá? Então, esses 3 capítulos, eles regem a função do Conselho de Segurança, mas não existe na Carta da ONU nenhum tipo de formalização dos métodos de trabalho do Conselho de Segurança. Então, a gente tem regras que precisam ser cumpridas sobre o que é que o Conselho pode fazer e de que forma isso é aprovado, mas a gente não tem nenhum tipo de regra formal sobre a ordem das reuniões, quem vota primeiro, se a reunião é fechada, se a reunião é aberta, quem tem acesso aos rascunhos daquela reunião, quando que vai ser aprovado o relatório final, quando que isso vai ser publicado. Essas normas de funcionamento interno que regem ali o trabalho prático do dia a dia, elas não estão formalizadas de forma definitiva no Tratado Fundador da ONU. Até hoje, as regras de funcionamento do Conselho de Segurança são regras provisórias, tá? E isso está lá num documento que o Conselho de Segurança chama de Provisional Rules of Procedure, regras de procedimento provisórias. E isso faz com que as regras de funcionamento do Conselho já tenham sido mudadas várias vezes. Muitas vezes são instalados procedimentos ad hoc, sem nenhuma garantia jurídica e sem nenhuma estabilidade de manutenção. E muitas vezes também a informalidade tem um peso muito alto na dinâmica negociadora do Conselho. Então, por conta dessa situação, eu queria conversar com vocês um pouco sobre como que o Conselho de Segurança está se reunindo e está trabalhando em um contexto de pandemia. Porque não tem nenhuma previsão fixa no Tratado da ONU, nem nas resoluções que foram aprovadas depois, sobre como o Conselho de Segurança tem que trabalhar. São regras provisórias. E nesse atual momento, que é de fato uma situação sem precedente, essas regras provisórias elas ficaram ainda mais provisórias. Porque praticamente o Conselho de Segurança está decidindo numa semana o que ele vai fazer na próxima. E isso é algo sem precedentes na história de trabalho da organização. Então, por esse pano de fundo, em que eu expliquei para vocês um pouco o que é o Conselho de Segurança, como ele funciona, por quais capítulos da Carta da ONU ele é regido e como é o seu procedimento decisório, e esse papel da informalidade na obtenção das suas normas de métodos de trabalho, eu queria falar com vocês um pouquinho sobre o que o Conselho de Segurança está fazendo agora, tá? Assim como todas as atividades da ONU, as reuniões presenciais do Conselho de Segurança foram suspensas, tá? A ONU paralisou as atividades presenciais em todas as suas sedes e está operando por meio de videoconferência, por meio virtual. Só que antes disso acontecer, as atividades da ONU já estavam sofrendo diversos abalos contra o enorme crise financeira que vinha cometendo a organização nos últimos anos, tá?
O grau de inadimplência com as contribuições dos países para a ONU já é um processo que vem escalonando, e de um ano para cá, mais ou menos, tomou uma proporção tão calamitosa que a sede da ONU em Nova York, por exemplo, está funcionando com esquemas de revezamento de elevador, escadas rolantes não estão funcionando, as luzes estão sendo desligadas em determinado momento do dia, os espaços de interação entre os diplomatas, para além das atividades formais, foram todos suspensos. Então, as atividades já vinham sendo prejudicadas por conta dessa crise financeira, e aí com a pandemia do coronavírus tomou uma outra proporção aqui de dificuldade, tá? A última reunião presencial do Conselho de Segurança foi no dia 12 de março, que foi mais ou menos no momento em que a situação chegou nos Estados Unidos de forma mais bruta, assim, né? E isso aconteceu em um momento em que já estavam previstas diversas reuniões por mês de março, né? O Conselho de Segurança, ele normalmente faz no mês anterior a sua agenda de trabalho para o mês seguinte. Então, para o mês de março já estavam previstas reuniões sobre o Sudão do Sul, sobre a Síria, o Afeganistão, o Iêmen, República Democrática do Congo, Coreia do Norte. Então, tinha ali toda uma previsão de trabalhos normais que foram suspensos em 12 de março, quando o Conselho de Segurança teve a sua última reunião presencial. E aí o que a gente viu foi que logo depois da suspensão das atividades, o Conselho ficou semanas debatendo como ele ia trabalhar durante a pandemia. Então a gente tem aí um hiato grande de tempo em que temas substanciais não foram tratados porque o Conselho não conseguia chegar a um acordo sobre como ele ia trabalhar. Então, o Conselho ficou debatendo como, por exemplo, se as reuniões feitas por videoconferência nesse momento contariam como reuniões oficiais do Conselho, ou seja, se elas seriam divulgadas na agenda de trabalho da ONU, que é o UN Journal, se esses vídeos ficariam disponibilizados para o público ou não, já que as reuniões abertas do Conselho de Segurança são reuniões públicas. Então, primeiro, eles ficaram várias semanas debatendo questões de procedimento, o que fez com que vários temas substantivos ficassem para frente, tá? E essas reuniões em que eles debateram o procedimento foram reuniões em que o Conselho ficou praticamente invisível. Foram reuniões com baixíssimo grau de transparência e com um baixíssimo grau de accountability por meio de outros membros que não aqueles atualmente representados no Conselho de Segurança. Então, demorou bastante para chegar-se a um acordo sobre o que fazer. E nesse período em que o Conselho estava praticamente invisível e operando aí não vou nem falar portas fechadas, mas a câmeras fechadas, digamos assim, a principal reação foi uma reação puxada pela Suíça, que junto com um grupo de 25 países mandou um documento para o Conselho de Segurança chamado Accountability, Coherence and Transparency, né? Então, responsabilização, coerência e transparência, em que eles demandavam que esses procedimentos fossem tornados públicos e que a agenda do Conselho seguisse a sua maior normalidade possível. A solução, que é o que foi acordado no mês de março, foi implementado para o mês de abril e está sendo implementado agora no mês de maio, é que o Conselho ia operar por videoconferência, essas videoconferências iam contar como reuniões oficiais e o Conselho manteria a distinção entre reuniões abertas e reuniões fechadas, tá? As reuniões fechadas são aquelas realizadas só entre os membros do Conselho, então não tem gravação daquela reunião e não tem transcrição daquela reunião. E as reuniões abertas, que são aquelas que são publicadas depois no site da ONU e que você pode assistir tanto o vídeo quanto ler a transcrição dos documentos. E, além disso, para tentar melhorar um pouco mais o acesso às informações, o Conselho de Segurança decidiu que todas as justificativas de voto, que são aqueles discursos que os representantes fazem em plenário para embasar a sua posição nacional, esses discursos também seriam disponibilizados por escrito para que mais pessoas pudessem ter acesso. Então, foi criado dentro do site do Conselho de Segurança uma seção em separado em que consta lá os vídeos públicos das reuniões abertas e esses documentos por escrito para tentar aumentar aí um pouquinho a transparência, já que o Conselho está trabalhando por meio virtual nesse momento, tá? Só que aí depois, isso foi 12 de março que começou essa confusão, e até o final de março, o Conselho não tinha se pronunciado ainda sobre como ele ia trabalhar e o que ia acontecer. E aí, no dia 23 de março,
o secretário-geral da ONU, que é o Antônio Guterres, mandou um documento para o Conselho de Segurança em que ele pedia para o Conselho de Segurança agir, tá? E ele pedia para o Conselho de Segurança agir porque, segundo ele, a pandemia do coronavírus era também uma questão que afetava a segurança internacional. Então, era uma questão de saúde pública, mas também era uma questão que afetava a segurança internacional. Então, o Guterres mandou esse documento para o Conselho de Segurança, pedindo que o Conselho de Segurança atuasse em duas frentes. Primeiro, que declarasse um cessar-fogo global de 30 dias. E segundo, que promovesse uma cooperação internacional para prestar assistência humanitária, tá? E por que o Antônio Guterres considera que o coronavírus tomou uma proporção de uma situação de segurança? Ele elenca alguns instrumentos lá no documento, que eu posso disponibilizar o link depois para ficar acessível aí para quem quiser ler, é um documento bem curtinho, de uma página só. Ele fala que a crise do coronavírus pode acarretar em questões de segurança, uma vez que ela gera uma deslegitimação de muitas instâncias nacionais e o adiamento de várias eleições. Então, isso pode criar uma falta de confiança das pessoas nas instituições do seu país. A gente sabe muito bem que esse tipo de movimento de baixo para cima pode sim causar uma situação de segurança grave. Ele também acha que é uma questão de segurança a partir do momento que, por causar uma enorme vulnerabilidade econômica numa parcela da população, isso pode instigar a emergência de certos crimes. E também, segundo o Antônio Guterres, porque isso pode gerar também o aumento das práticas de bioterrorismo, tá? Que são práticas de terrorismo utilizando armas biológicas. O vírus seria uma delas nesse sentido. Apesar do Antônio Guterres não citar no documento dele, já para fazer uma ponte aí com o que a Tayane vai falar, eu acrescentaria que o coronavírus também é uma questão de segurança a partir do momento que ele mexe com questões de cibersegurança e ciberterrorismo, tá? Desde que o coronavírus começou, a gente tem vendo uma autorização muito maior das práticas de vigilância. Então, disponibilização de dados, de manchas de calor, de onde as pessoas estão concentradas, isso é um uso indevido de dados que muitas vezes é feito sem o consentimento das pessoas. E também porque isso pode motivar práticas de bioespionagem para que grupos estatais ou não tenham acessos a possíveis tratamentos e tentem comercializá-lo aí na Deep Web e coisas do tipo. Então, como Guterres considerou que é uma questão de segurança, ele pediu o cessar-fogo global e essa coordenação para ajuda humanitária. O Conselho de Segurança só vai finalmente se reunir para falar sobre coronavírus dia 9 de abril, ou seja, quase um mês depois que ele encerrou as suas atividades presenciais e mais de 2 semanas depois do pedido do Antônio Guterres. Então, o primeiro ponto que eu queria mencionar para vocês é que houve uma demora muito grande em agir do Conselho de Segurança e em incluir a pandemia como um tema da sua agenda, tá? O Conselho de Segurança, para vocês terem uma ideia, demorou mais tempo do que a Assembleia Geral, que é um outro órgão da ONU. A Assembleia Geral aprovou a primeira resolução sobre coronavírus no dia 2 de abril, uma semana antes do Conselho se reunir, tá? A aprovação, como eu vou falar para vocês, de um documento, ficou aí para bem depois já. E essa resolução que foi aprovada na Assembleia Geral no dia 2 de abril foi aprovada por consenso e pedia também essa coordenação de todos os membros da ONU. No dia 22 de abril, mais aí quase 2 semanas depois da reunião do Conselho do dia 9, foi apresentado o primeiro rascunho de uma resolução em que o Conselho de Segurança aprovaria sobre o coronavírus, tá? Essa primeira resolução que ia ser aprovada, ela foi, na verdade, a junção de uma proposta da França com a junção de uma proposta da Tunísia, que eram 2 propostas que tinham sido apresentadas separado, em que eles basicamente corroboravam o pedido do Antônio Guterres. Então, era uma resolução que falava sobre cooperação e que falava sobre o cessar-fogo de 30 dias. Esse cessar-fogo global de 30 dias, ele se dirigiria tanto aos exércitos nacionais como também a atores não estatais. E aí isso causou todo um debate sobre até que ponto uma resolução aprovada pela ONU poderia obrigar a ação de grupos como, por exemplo, a Al-Qaeda e o Estado Islâmico, que não são signatários da Carta da ONU e que, portanto, não se sentiriam obrigados por essa resolução, tá? Mas eu menciono para vocês que a Carta da ONU é uma carta
não tem a sua aplicação restrita só aos estados. Então, o Conselho de Segurança considerou, sim, que esse cessar-fogo global ele acarretaria uma necessidade de que todos os grupos estatais ou não entrassem nesse cessar-fogo. E aí o objetivo era que, uma vez que há um cessar-fogo, os esforços, tanto de recursos humanos quanto de recursos financeiros, fossem direcionados para as pesquisas de cura ou para a mitigação dos efeitos do coronavírus aí, nesses países. O que aconteceu? Aconteceu que começou uma grave briga de poder dentro do Conselho de Segurança por conta desse rascunho dessa resolução, que é o que eles chamam de draft resolution, tá? E o problema envolveu basicamente os Estados Unidos e a China. O que aconteceu foi que os Estados Unidos se recusou terminantemente a que houvesse qualquer tipo de menção à OMS nesse documento, tá? Já tem acompanhado aí nas notícias que os Estados Unidos comprou uma briga gigantesca com a OMS por considerar que a OMS está sendo extremamente ineficaz nas condutas do coronavírus. E os Estados Unidos também considera que a China deve ser diretamente responsabilizada por ser o local de origem do vírus. Então, não à toa, vocês já devem ter visto o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, se referindo ao Covid-19 como o vírus chinês, né? O Chinese virus. Então, começou essa briga entre os Estados Unidos e a China dentro do Conselho de Segurança sobre a responsabilização da origem do vírus à China, né? E sobre essa menção ou não à OMS. A China considera que é impensável aprovar uma resolução sobre um tema de saúde e não incluir a OMS nesse documento. Já os Estados Unidos diz que não vai apoiar, inclusive porque os Estados Unidos suspenderam as suas contribuições à OMS, tá? Então, temos aí um empate. Por conta disso, o Conselho de Segurança não aprovou ainda nenhuma resolução sobre o coronavírus, enquanto a Assembleia Geral já vem aprovando documentos sobre o tema. Então, só para a gente resumir, eu quero que vocês tenham noção da demora que está sendo para que haja não só um apoio, um quórum entre os membros para isso ser aprovado, como não há apoio nem sobre o texto da resolução. Não conseguem chegar a um acordo sobre o que vai estar escrito nesse documento. E para vocês terem uma ideia de demora, a gente já está aí há quase 2 meses do pedido do Antônio Guterres do cessar-fogo global de 30 dias e a resolução do cessar-fogo não foi aprovada ainda. E para vocês terem uma ideia, depois dos ataques às Torres Gêmeas, 11 de setembro, a primeira resolução condenando esse ataque aconteceu no dia 13, ou seja, 2 dias depois. Então, a gente tem aí um desbalanço muito sério entre o que é considerado uma ameaça urgente e entre aquilo que o Conselho de Segurança ainda não conseguiu chegar a um acordo. E aí, para encerrar a minha fala e passar a palavra de volta para vocês, sem me estender muito, um outro ponto que está gerando um impasse muito grande dentro do Conselho de Segurança é sobre a suspensão temporária de sanções nesse momento do Covid-19, tá? Vários países pedem para que aqueles que sofrem sanções do Conselho de Segurança tenham essas sanções suspensas. Proibir, né, ou para punir estados violadores de regras, são sanções econômicas. Então, essas sanções econômicas vão desde bloqueios comerciais até congelamento de bens no exterior, tá? E vários países sofrem com esses tipos de regime de sanção. A Coreia do Norte, Cuba, Irã, Nicarágua, Síria, Venezuela, tá? Então, o que está acontecendo é que a Rússia e a China, junto com esses países que sofrem as sanções, estão pressionando o Conselho de Segurança para que, durante a vigência da situação de emergência internacional, essas sanções sejam suspensas, para que esses países possam ter acesso a esse dinheiro que está bloqueado e botar esse dinheiro em prática no combate, na mitigação aos efeitos do coronavírus. Então, a gente tem aqui também uma divisão clara entre os Estados Unidos de um lado e a China do outro, mas nesse ponto a China aí com o apoio da Rússia também sobre a suspensão de sanções. Então, vou encerrar minha fala por aqui e queria só deixar uma dica para todo mundo que estiver assistindo. Para quem quiser se manter atualizado sobre o que acontece na ONU e o que está acontecendo no Conselho de Segurança, eu sugiro que vocês sigam uma página do Instagram chamada ONU em Pauta, tá? Então, @ONU em Pauta, que é uma página que eu administro, em que eu posto com frequência
não só explicações sobre o que é a ONU, como ela funciona, como cada órgão principal dela funciona, mas também sobre esses temas contemporâneos. Então, é uma forma de quem se interessou pelo tema se manter atualizado e continuar aí sabendo tudo que o Conselho de Segurança tem feito. Então, vou encerrar minha fala por aqui, passo a palavra de volta e fico aí no aguardo das perguntas para a gente continuar conversando. E obrigada de novo pelo convite, foi um prazer. Ok, Mariana, muito obrigado, muito interessante a sua exposição. Eu queria, então, agora, antes de começar as perguntas, passar um pouco primeiro a palavra para a Tayane fazer a exposição dela. Depois a gente pode retornar ali, tentando tipo, construir uma ponte ali, um diálogo entre vocês duas. Então, Tayane, eu te dou a palavra. Você quer começar? Sim, claro. Bom, boa tarde de novo. Eu vou tentar fazer uma exposição um pouco mais geral sobre questões de segurança relacionadas à pandemia, que tem a ver com o boletim que o grupo de pesquisa, o LASINTEC, de Segurança Internacional e Tecnologias de Monitoramento, que a gente tem desenvolvido na Unifesp, e daí esse boletim, ele é que a gente está fazendo desde abril, se eu não me engano, já estamos na terceira edição, e daí a gente faz ali um compilado de notícias importantes que têm acontecido nesse período relacionado a alguns temas como a prática de exceção, a tecnologia de monitoramento, o que a ONU tem feito e tem dito sobre a pandemia, e também sobre ações de resistência, né, possíveis resistências. Daí a gente compila isso um pouco porque a gente acredita que é um momento que é muito delicado, porque muita coisa está acontecendo muito rápido. Então, as notícias se perdem muito rápido também. E esse perder rápido das notícias, né, para passar uma medida autoritária ou uma medida que permaneça muito depois da pandemia ou do caos maior da pandemia, é muito fácil, né? Então, a gente fica até... Então, é uma forma da gente também ter assim, um relato do que é isso para pesquisas futuras, né, do que tem acontecido, porque senão a gente esquece, né, muita coisa acontecendo muito rápido. Então, o boletim está servindo um pouco para isso também. E aí, uma das coisas que move, assim, a nossa pesquisa, tanto a minha quanto o pessoal do LASINTEC, sobre segurança é a ideia de crise, e como a crise ela é constantemente mobilizada para justificar práticas de segurança ou práticas autoritárias, né? Que daí, muitas vezes, não precisa nem da declaração de um golpe ou da declaração de um governo autoritário, mas você consegue ter, por vias institucionais até, algumas práticas autoritárias sendo passadas, e o momento de crise é um momento propício, né, nos parece, pelo menos, para que isso ocorra, né? Justamente porque é isso, muita coisa acontecendo muito rápido, e no caso da pandemia, é uma crise inédita, né? Porque mesmo em outros casos de pandemia, o pedido de isolamento social, por exemplo, o esvaziamento do espaço público para reivindicação, além da vida cotidiana, né? Mas o espaço público como espaço para reivindicar e de atuação política, isso foi cortado, né? Desde o início da declaração da pandemia em em março. Então, essa é a primeira coisa que eu queria mencionar, sobre alguns países, assim, ao redor do mundo, desde que começou a chegar mais forte o vírus e o risco do contágio, alguns países declararam estado de emergência, ou de calamidade, ou de sítio, algum tipo de estado de exceção, e alguns não foram declarados, né? Tem algumas iniciativas, que depois eu posso passar também para deixar de acesso, que tem monitorado quais os países que declararam algum tipo de excepcionalidade formalmente e que avisaram a ONU, porque alguns declararam e não avisaram a ONU, e outros não declararam ainda, mas tem passado, ainda assim, uma certa legislação relacionada a medidas excepcionais. Então, teve muitos países que declararam ou não esse tipo de coisa. Alguns foram mais diretos. Na Hungria, em Israel, a gente percebeu uma movimentação um pouco mais autoritária. Alguns outros, o Brasil mesmo, por outras vias, tá? Mas é interessante observar isso. E nessa declaração de crise veio junto também, e aí está muito relacionado à ideia de segurança, todo o vocabulário de guerra ligado ao combate ao coronavírus, né? Então, isso já é uma coisa que militariza o debate e daí já politiza de uma outra forma
um problema de saúde pública, né? Que vira, então, também um problema de segurança, e um problema de segurança extremamente militarizado. Mesmo no discurso da ONU, você tem a menção de que a gente está enfrentando uma guerra ao vírus, uma guerra a um inimigo em comum, e um inimigo em comum invisível. Então, e aí, acrescido a esse vocabulário de guerra, você tem também a mobilização das Forças Armadas, além das forças policiais, mas a mobilização das Forças Armadas em muitos países para ações relacionadas ao coronavírus. Às vezes, nem ação ostensiva, como é mais de praxe das Forças Armadas, mas para o entendimento, e isso é muito interessante, porque no Brasil atual é, assim, muito nítido, pelo entendimento de que as Forças Armadas têm uma expertise específica em logística e são forças técnicas, então elas teriam condições de lidar com os problemas técnicos e de fluxos de pessoa, de comunicação e tal, relacionados à crise do coronavírus. Então, as Forças Armadas estão sendo constantemente mobilizadas em vários países do mundo em atividades relacionadas ao combate, né? Para usar o vocabulário corrente, ao combate ao coronavírus. E isso é muito interessante, né? No Brasil a gente vê, já foi mobilizada agora mas a GLO na Amazônia, né? Mas mesmo assim já teve algumas mobilizações das Forças Armadas para isso, além, claro, do governo, né? Dos militares já dentro do governo. Mas e aí chama atenção para um outro aspecto, né? Porque são as forças de segurança mobilizadas e nos preocupa, assim, os pesquisadores do LASINTEC também, a utilização da força em grupos que já são considerados vulneráveis, né? A gente sabe que a lógica do grupo de risco, além da questão biológica das pessoas mais velhas ou com algum tipo de comorbidade, tem ainda o grupo de risco que está relacionado a vulnerabilidades sociais e de infraestrutura, políticas e tal. Isso é muito nítido no Rio de Janeiro, por exemplo, que desde que começou a pandemia, né, desde que foi declarada a pandemia de fato em março, uma das maiores preocupações na mídia, em reportagens, tal, ou mesmo no jornal de TVs grandes, tipo TV Globo, é o Covid nas favelas, né? Geralmente é pensado assim, né? Como está sendo o Covid nas favelas. E aí, saindo reportagem à torta e à direita sobre iniciativas da própria população local, das pessoas individualmente, do tráfico, que está tentando proteger também, toque de recolher do tráfico e tal, e das milícias também, né? Então, você tem uma outra dinâmica, e aí uma outra coisa também interessante sobre esses corpos e territórios já vulnerabilizados, né? É que, apesar do cessar-fogo que a Mariana indicou, ainda ocorre no Rio de Janeiro, por exemplo, operações policiais, né, nessas localidades, né? Então, você tem uma série de outras dinâmicas que não foram interrompidas, e dinâmicas de segurança, por exemplo, né? Como é o caso do combate também, de novo, né? O termo de guerra ao tráfico, que não foram interrompidas e que se somam a essa questão já da crise da pandemia, né? Então, eu acho interessante pensar esse ponto das forças de segurança. E um outro ponto também interessante que eu achei sobre o Brasil especificamente, né? Eu estava mencionando sobre as questões de crise e como que isso é mobilizado. No final de março, início de abril, passou uma MP que suspendia o tempo de resposta para a Lei de Acesso à Informação, que é uma lei importantíssima se você for pensar na necessidade que o governo tem de prestar contas à sociedade, né? Sobre o que eles estão fazendo e tal. E no período de crise, uma série de medidas, são muitas medidas a cada dia, assim, é difícil de dar conta de tudo que está sendo passado com relação à crise da Covid-19. E daí passou essa MP que, assim, passou praticamente silenciosa, quase ninguém comentou sobre isso, e ela foi suspensa só agora em abril, porque daí o STF entendeu que não deveria, porque a lei de acesso à informação tem a ver com prestação de contas e tal, e daí agora, essa semana, passou ou está passando pelo menos, sobre a responsabilização dos agentes públicos, né, sobre ações tomadas, né, que eles não poderiam ser responsabilizados por problemas que ocorressem a partir das ações da Covid-19. Então,
é interessante a gente observar que, para esse tipo de ação, restrição das informações do governo, a impossibilidade de responsabilização dos agentes públicos nesses casos e tal, são medidas que têm um cunho autoritário tremendo, assim, e que nesse momento de crise, e principalmente no momento de crise, que a gente não pode nem ir à rua protestar, ou ir à rua se manifestar, porque daí é uma questão de saúde pessoal, saúde pública e tal, de uma preocupação até do convívio público como um todo, e que tem passado como se nada fosse. Daí, sobre isso, a FGV, tem um dos laboratórios da FGV, também posso passar depois o link para acesso, que eu acho que é interessantíssimo. Eles estão fazendo um compilado de todas essas MPs e qualquer outro tipo de lei, de normativas, né, que tem passado sobre o coronavírus no Brasil. E daí você pode pesquisar por semana, data e tal. Então, é uma fonte de dados muito rica, porque eles atualizam diariamente a plataforma e vai ser muito útil justamente para a gente, mais para frente, porque ainda está muito recente, né? A gente ainda está tateando, né, do que é isso, pelo menos a dimensão dessa crise, né? Porque a gente tem algumas noções já do que pode acontecer, mas aí muita coisa ainda pela frente, então é uma iniciativa muito interessante para a gente prestar atenção nas normativas que estão sendo passadas, porque é isso, a normativa pode passar agora, mas ela pode permanecer no tempo, né? Até, eu estava vendo essa semana, mas ainda não vi com muita atenção, pode ser que eu fale alguma besteirinha, mas, de modo geral, a União Europeia está preocupada com essas medidas de exceção que foram tomadas por alguns países e estão pedindo que diminua ou que agora comece a retroceder com algumas das medidas, justamente para evitar que sejam ruídas as instituições democráticas, né? E daí é interessante um outro aspecto que eu acho que daí eu encerro para a gente poder continuar conversando a partir de perguntas e tal, sobre as tecnologias que têm relação com o controle das populações e controle dos corpos, né? Porque também essa crise, ela acelerou alguns processos que a gente já estava conseguindo observar, por exemplo, relacionado ao que a Mariana falou de cibersegurança e tal, como o uso de georreferenciamento para identificar onde que você tem aglomeração, essas câmeras que tem calor, ou drones que alertam, sensor de calor no caso, ou drones que alertam a um grupo se estiver reunido, e daí ele alerta para dispersar, que são uma série de medidas que colocam o corpo físico, né, das pessoas, o corpo biológico das pessoas, dentro do ambiente político, né? E daí o corpo passa a ser uma questão política também. A gente viu ser muito elogiado que a Coreia do Sul estava fazendo sobre georreferenciamento e que as pessoas estavam sendo controladas, elas estavam saindo de casa ou não, pelo celular, e aí pelo aplicativo com GPS, mas também pelo extrato do cartão de crédito, a movimentação de compras e tal das pessoas. Então, isso é interessante porque são questões que mexem com a nossa privacidade, e daí é uma privacidade que não está só relacionada à biometria, por exemplo, de leitura facial, que já tem até em celulares esse tipo de tecnologia para desbloqueio e tal, e que mobiliza uma série de outras questões, né? Por exemplo, quais são as empresas que estão tendo acesso a esses dados, como que isso vai ser guardado depois e tal, e como que vai... E um outro aspecto disso também, me parece, sobre esse controle da população, que estava tendo uma discussão em meados de abril, mais ou menos, isso a gente colocou até no nosso boletim, que foi bem interessante, sobre um possível passaporte do Covid, né? Que daí a pessoa que já teve a doença teria um carimbo, né? Sei lá, alguma coisa indicando que ela já teve a doença, então ela já tem os anticorpos e ela pode circular, enquanto que as outras não poderiam circular ou teriam uma circulação restrita, porque não teriam um passaporte do corona, assim, né? Isso é muito interessante, né? Porque você cria, além de todas as desigualdades sociais e políticas que a gente tem no mundo, você cria uma outra desigualdade biológica relacionada à produção ou não de anticorpos específicos. E daí você restringe e controla
pessoas a partir de uma característica biológica pessoal, assim. Então, é interessante que esse tipo de conversa esteja surgindo. Eu vi surgir na Espanha, na Itália, informalmente eu já ouvi também, assim, pelo Twitter e tal, mas tudo bem, não é parâmetro, mas é um discurso que surge, né? E é interessante ver como que isso vai ser formulado, como que isso vai avançando ao longo do avançar da própria pandemia, né? Então, eu acho que parece que essas questões assim têm relação com segurança no sentido mais amplo e prático de mobilização das forças de segurança para ações contra a disseminação do contágio. Então, você tem Forças Armadas, Forças Policiais, decretos de toque de recolher, uma série de controles nesse sentido. E você tem um outro aspecto da segurança que tem a ver com a parte mais biológica, né, dos indivíduos, que é constantemente colocada no âmbito da política e que é muito mais problemática para indivíduos que já fazem parte de categorias ou que são inseridos dentro de categorias que são vulnerabilizadas ou são perseguidas, né? Sobre isso, só daí eu encerro de fato. Um exemplo que eu achei muito chocante e interessante com relação à vulnerabilidade, né? Na Nigéria, eles também decretaram toque de recolher, decretaram uma emergência e tal. E numa das nossas edições do boletim, até o momento que a gente fechou, tinha morrido mais pessoas pela atuação policial para reforçar o toque de recolher do que de Covid-19. Então, você vê que é uma questão de segurança que passa pela questão macro da ONU, de uma instituição multilateral, internacional, que tem grande relevância, e até para as coisas mais micro, né, que tem a ver com controle tecnológico de celulares, de GPS e tal, até um controle de corpos que já são vulnerabilizados em algum sentido. Enfim, e tudo isso movimentado sempre pelo discurso de que, já que é uma crise, então, em razão de segurança, vamos justificar tais medidas, né? Mas daí a gente tem que ver, ou pelo menos ficar atentos e observar até quando essa crise vai ser usada, não só essa, né? Mas outras que virão, porque vai ser essa crise, depois vai ter uma crise econômica, e daí pode ter uma crise política, e crises atrás de crises, e como que essas constantes crises, a gente já estava vivendo uma crise econômica, uma crise política e tal, são mobilizadas para ir ruindo aos poucos, ou roendo aos poucos as instituições democráticas. E é isso. Encerro por aqui. Obrigada. Gente, Tayane, muito obrigado a você e a Mariana pelas exposições. Eu acho que vocês abordaram um conjunto muito grande de questões muito relevantes e muito pertinentes para a análise dessa conjuntura atual, né? Eu estava vendo a exposição da Mariana sobre o Conselho de Segurança. Você nunca para pensar exatamente como é que, do ponto de vista protocolar, essas coisas vão passar a ter sua continuidade, uma vez que as atividades presenciais são interrompidas. Mas no que diz respeito ao Conselho de Segurança, eu queria que, se você pudesse, se elaborasse mais sobre a questão, você mencionou, eu achei interessante, que eu ia colocar para você a questão do pedido do Guterres e da incapacidade do Conselho de Segurança de prosseguir com essa questão do cessar-fogo. Mas, para mim, me chamou muita atenção o fato de que você já tem, nos últimos anos, nos últimos 5 anos pelo menos, uma intensificação gradativa das tensões entre Estados Unidos e China propriamente. Principalmente, mas não unicamente, principalmente depois do governo Trump. Os anos do governo Trump foram marcados por uma relação muito difícil com a China, que tem a ver com a guerra comercial. Acho que talvez os protagonistas tenham sido a guerra comercial e o lobby forte que os americanos continuam fazendo para impedir que as empresas de tecnologia chinesa se apropriem dos contratos de 5G na Europa. Isso é algo que gerou, assim, os americanos investiram muito para impedir a expansão dos chineses nesse espaço em particular. E eu queria saber diante dessa perspectiva não só de tensão entre os dois países, mas uma postura cada vez mais isolacionista dos Estados Unidos, e que talvez
tenda a se intensificar, independente de quem ganhar essa eleição que está vindo agora, pelo fato de que a perspectiva é de que após a crise sanitária, os americanos se encontram numa crise econômica de proporções muito grandes, né? Se existe a possibilidade dessa conjuntura levar a uma espécie de novo congelamento do Conselho de Segurança, do ponto de vista da incompatibilidade de ajustar as demandas desses dois países, como foi aparente no caso da incapacidade da gente de criar um cessar-fogo para poder prover ajuda humanitária para determinadas localidades. No caso da exposição da Tayane, eu acho que você tocou um monte de pontos, alguns muito interessantes, alguns inclusive pertinentes à realidade nacional. Você falou ali da lei de acesso à informação, da lei da medida que estava tentando busca, né, essa medida ainda não foi barrada, busca isentar de responsabilidades agentes públicos sobre erros cometidos da administração no contexto da pandemia, e tudo isso dentro de um registro que tem a ver com como o discurso de emergência autoriza determinadas práticas, autoriza determinados espaços a criar circunstâncias de exceção, né? Em relação a isso, o que tem me chamado a atenção, olhando um pouco para o contexto contemporâneo, que você elaborasse sobre isso, se você puder, é que, por um lado, o que parece é que os líderes políticos têm ganhado capacidade de mobilização, né? Você vê, um indicador muito interessante é a popularidade dos líderes políticos dos países infectados, que têm grandes epidemias de coronavírus. À exceção do caso brasileiro, porque o caso brasileiro é um caso bastante particular, você vê que a maioria desses líderes tem aumentado a popularidade dele. Principalmente na Europa, apesar da Europa ter sido um dos epicentros mundiais da pandemia durante bastante tempo. O próprio governo Trump teve uma queda inicial de popularidade, mas depois se recuperou. E em alguns contextos você tem sido capaz de traduzir isso efetivamente em medida de exceção. Não sei se o contexto do Brasil é particular, não sei se o contexto do Brasil se aplica. Mas, por exemplo, você tem um movimento interessante na Bolívia, que é que depois da saída do Evo, você tinha que marcar novas eleições e a presidente em exercício conseguiu adiar esse processo eleitoral de forma a continuar no poder de forma absolutamente excepcional, tendo como justificativa o estado de emergência decretado por causa do coronavírus. Você tem um caso fracassado, que é o caso do Putin, que tentou passar um referendo de mudança constitucional para poder permanecer no poder durante mais tempo, mas acabou tendo que voltar atrás. Então, você tem um crescimento de popularidade desses líderes, mas nem tudo dá certo, né? E uma coisa que me chamou a atenção, olhando para as discussões da OMS, é que a OMS fala que quando ela está em campo nos países altamente vulneráveis, e ela usa como exemplo, por exemplo, os casos da atuação do órgão nas epidemias de ebola na África em 2014, em 2018, o problema deles foi justamente o contrário. O problema deles foi que a descredibilidade do governo era tão grande que os protocolos sanitários não eram implementados porque ninguém confiava naquilo que o governo dizia, né? Então, o que eu queria saber de você, do ponto de vista do que está efetivamente acontecendo, você vê um fortalecimento maior dos governos ou um enfraquecimento maior dos governos nesse contexto? Isso é uma questão que eu queria que você elaborasse um pouco, se fosse possível, e falar um pouco, em particular, sobre essas questões brasileiras. Por exemplo, a medida que fala sobre a responsabilização dos agentes públicos tem uma justificativa burocrática por trás da suposta necessidade dessa medida. Então, até que ponto você acha que existe algo do ponto de vista ético que justifique as medidas que estão entrando em vigor, pelo menos até o presente momento? Em que medida você acha que abre um precedente perigoso para a construção de uma escalada autoritária? E, por fim, eu ia pedir para você falar, isso é até um interesse leigo mesmo, porque eu estou genuinamente curioso sobre isso, eu não sei a resposta, sobre essa questão da geolocalização e do caráter dos dados serem agregados no momento em que o governo codifica esses dados.
Porque os governos que utilizam geolocalização, por exemplo, o governo do estado de São Paulo, ele fala que não existe invasão de privacidade porque você não tem acesso à movimentação do indivíduo, você só tem acesso a agregados de dados. Eu queria saber se isso procede, não procede, e se efetivamente você tem você tem um perigo real de invasão de privacidade dos brasileiros no contexto dessa medida, tá? Eu vou, digamos assim, eu faço o seguinte, eu vou voltar então, começar agora com a Tayane um pouco, já que eu comecei com a Mariana da primeira vez, para fazer qualquer comentário, seja sobre o que eu falei, seja sobre a exposição da Mariana, responder as perguntas, fica à vontade, tá, Tayane? E aí eu te dou a palavra e na seguida a gente volta para a Mariana, tá ok? Ok. Então, obrigada, Diogo, desculpa, pelas perguntas. Eu vou tentar falar um pouco de cada um, e daí se ficar ainda alguma coisa, a gente pode conversar também de novo. Eu achei interessante também essas pesquisas da popularidade, né? Porque a gente viu realmente um salto muito grande. Eu acho que o caso brasileiro e no Japão é que tinha caído, né? Que foi o contrário, quase inteiro, inclusive do Donald Trump, que eu achei surpreendente, porque eu imaginei que cairia mais também. Não tanto quanto no Brasil, mas é interessante que não tenha caído tanto assim. E o outro ponto que eu achei interessante, eu ia comentar isso e acabei esquecendo, sobre as eleições, né? Porque esse é um movimento que a gente consegue observar ao redor do mundo de adiamento das eleições que ocorreriam esse ano. Né? Já rolou até alguns problemas, tipo na Polônia, que tem um governo mais autoritário, ou pelo menos está tentando se colocar como um governo mais autoritário, e a oposição viu que achou que a medida de adiamento não seria adequada, porque poderia permanecer no poder e tal, ainda está um pouco nessa discussão. É uma discussão que ainda não vi muito forte no Brasil, as poucas menções em notícias mesmo, né? As eleições, por enquanto, estava falando sobre o cadastro da biometria que foi adiado esse ano, mas por enquanto está correndo, então ainda não tem conversas de adiamento. O caso que você mencionou do Evo Morales é brutal também, porque você já tinha desde o ano passado, e daí agora dificultou mais ainda, e mais uma vez o espaço público de reivindicação está cerceado, então você não tem nem mais isso, apesar de lá ter sido muito reprimido também no ano passado, morreram dezenas de manifestantes por lá. E o caso do Chile também, que eu acho interessante, que estava em meio de uma revolta, tinham conseguido um plebiscito para discutir uma constituinte agora em abril, só que foi adiado também, acho que para outubro ou novembro, por conta da crise do coronavírus. Né? Então, mesmo essa discussão sobre a constituinte, que é uma discussão importante e que foi um ponto relevante, não acabou com as manifestações no Chile, mas deu uma diminuída um pouco. E mesmo isso foi adiado. Então, é interessante. Assim, certamente isso vai ser usado como capital político. A gente tem visto aqui no Brasil políticos como o João Dória em São Paulo e o Witzel aqui no Rio de Janeiro, que têm se oposto abertamente ao discurso do presidente, apesar de terem apoiado o discurso do presidente na eleição, mas eles têm se colocado contrários, e daí já é uma forma interessante de ver como que a crise está sendo mobilizada para garantir capital político dessas personalidades. Sim, você comentou também sobre o enfraquecimento do governo. Eu acho que eu não diria que seria um enfraquecimento, porque é isso, né? Aumentou a popularidade de alguns. Então, eu acho que, em certa medida, a desconfiança tem sido mais pontual, assim. Por exemplo, no caso brasileiro, a desconfiança é clara. Agora, hoje, a gente viu que o ministro da Saúde, que tinha sido trocado há um mês, foi trocado novamente. Então, isso causa uma certa incerteza, mas eu acho que é muito cedo ainda para a gente saber como que isso ou qual vai ser o impacto disso no futuro, né? O máximo que a gente pode ver são essas pesquisas de popularidade, e a gente tem visto que está caindo bastante, mas a gente não sabe se daqui a pouco, já no mês que vem, já volta a subir. Então, eu acho que está muito instável ainda para poder medir a aceitação ou o enfraquecimento ou não das instituições governamentais, né?
E me parece que essas medidas que têm sido passadas, elas são uma forma de também reforçar a presença do governo e tal. E é interessante que também é um discurso que aparece mais, que são as debilidades da estrutura estatal, né? Não chega em vários lugares, que tem uma série de problemas, então isso tudo está sendo mais evidenciado, né? A gente da pesquisa, ainda mais nas áreas de humanas, a gente já sabe disso há muito tempo, então a gente sabe dessas deficiências do Estado, mas eu acho que, de modo geral, para o grande público, isso ficou muito evidente. Então, isso pode ser um fator importante nas próximas eleições, sejam elas agora em 2020 ou talvez para o ano que vem, que a gente espera que ocorram, né? Essa é a esperança sempre. Mas, eu não sei, eu acho que é um movimento interessante a gente observar, assim, para ver a confiabilidade da... Eu acho que, em certa medida, até existe um pouco em alguns estados, porque as pessoas têm ficado em casa, principalmente a pedido dos governadores, mais do que pelo governo federal. Então, talvez seja um fortalecimento dos governos estatais em vez de do governo federal. Eu acho isso interessante. Você falou também sobre a justificativa burocrática dessa lei, ou dessa possibilidade, né, de responsabilização. Assim, eu acho que justificativa burocrática sempre consegue encontrar para tudo. Então, as maiores atrocidades você consegue justificar de forma burocrática. Então, assim, tudo bem, você vai conseguir justificar. Assim como agora aqui no Rio de Janeiro, eu esqueci o nome da deputada do PSOL, justificou também que é uma medida que ela quer passar, que ela está tentando passar, sobre o encerramento, né, a suspensão de operações policiais durante o período da pandemia. Ela justificou, dizendo que já tinha um monte de vulnerabilidades ali, e daí os policiais podem ser vetores da doença e tal também. Então, você tem a justificativa para esse lado, o lado mais progressista e tal, e você tem a justificativa do lado mais autoritário, que é tirar a responsabilidade do poder público, ou dos agentes públicos, na verdade, das ações que são tomadas. Particularmente, eu acho, apesar da justificativa burocrática, que, como eu disse, né, pode ser muito convincente, porque ela pode ser convincente para um lado e para o outro. Particularmente, eu acho que se você se propõe a ter um cargo público, qualquer que seja, e uma função pública que impacte a vida de outras pessoas, você assume a responsabilidade das decisões que você toma dentro do seu âmbito de trabalho. Daí isso vale tanto para o policial na rua quanto para o presidente da República. Então, eu acho que nesse sentido é isso, né? Justificativa burocrática a gente vai arrumar para tudo sempre. Então, e daí se a gente lembrar que as piores coisas da humanidade foram cumpridas, depois, foram feitas, né, dentro da lei, aí eu acho que fica algo que a gente precisa ficar atento, até porque essa MP foi mandada de madrugada. Daí já é um indicativo, né, que ela foi mandada de madrugada, ninguém sabia, um negócio meio assim, por quê, né, que foi de madrugada? Tantas horas no dia, tanto trabalho para ser feito, e daí manda uma MP dessa no meio da madrugada. E a questão sobre o georreferenciamento, sobre um perigo real de privacidade, eu não sou técnica dessa área, então eu não sei dizer com muitos detalhes como funciona todas essas tecnicalidades. O que me preocupa tem relação com um movimento já de muitos anos e que agora, e acho que a pandemia vai acelerar isso muito mais, que é o da privatização da segurança, e privatização das forças de segurança. Então, cada vez mais a gente vê empresas de segurança privadas e tecnologias relacionadas a essas empresas de segurança privada, de identificação facial e tal. Em São Paulo, isso é muito evidente, tem uma série de programas de vigilância lá, que são da cidade de São Paulo, e também de vigilância comunitárias, assim. E aí a minha preocupação nesse sentido é mais, além da preocupação real dos dados, né, para onde vão esses dados, se eles conseguem identificar pessoas e tal, a partir disso, mais uma preocupação relacionada à privatização da segurança. Então, quais são as empresas que estão controlando esses dados? Quais são as empresas que estão fazendo parcerias público-privada, como acontece muito em São Paulo,
que estão tendo acesso a isso, como que esses dados vão ser vendidos, porque pode não identificar um sujeito, mas pode identificar um grupo, por exemplo, de movimento social, ou um grupo de um movimento que é contrário ao governo, qualquer que seja. Então, isso é muito perigoso. Então, na minha visão, não importa muito os dados individuais, mas como que isso pode ser usado e quais são as empresas que estão usando isso, né? Em São Paulo é muito interessante ver, por exemplo, nosso grupo fez uma incursão etnográfica, assim. A gente andou por dois bairros na cidade, né? Um bairro um pouco mais elitizado, que era Higienópolis, e o lado da Cracolândia, né? A gente não chegou até a Cracolândia, mas em volta ali da Cracolândia, para observar as empresas de segurança privada que faziam um monitoramento, né, e a segurança dos prédios ali na região. Obviamente, no lado de Higienópolis era muito, é o bairro mais rico, né? Era uma quantidade absurda de empresas e seguranças com guarda-sol, assim, na rua e tal, eram muitos, né? A gente tentou pegar a origem, né, dessas empresas e tal, viu? E na Cracolândia é muito interessante que tem ali um espaço que é um espaço cultural da Porto Seguro. E aí tem um teatro, tem centro de artes e tal. E em volta tem vários outros prédios da Porto Seguro. Tem prédio de coisas assim, comerciais, de vendas e tal, da Porto Seguro. E tem parcerias público-privada da Porto Seguro fazendo a segurança de algumas instituições públicas que tem por ali. E uma série de outros comércios e tal em volta que são vigiados pela Porto Seguro. Então, você tem uma área da cidade em São Paulo que está sendo revitalizada, né, digamos assim, que está sendo praticamente toda comprada pela Porto Seguro, que é um projeto já antigo de reativação daquela área ali da Cracolândia, que vai até ali mais ou menos a Luz, do Bom Retiro, se eu não me engano, até ali a Luz, que está sendo praticamente dominada pela Porto Seguro. Então, eu acho que é interessante a gente observar, quando pensa essas tecnologias, assim, mesmo de georreferenciamento, quais são as empresas, o que essas empresas estão fazendo com esses dados e como que elas estão se relacionando com o governo para conseguir esses dados, ou quais são os interesses e tal que estão envolvidos ali. Eu acho que é isso. Daí eu passo agora a palavra para o Diego, para a Mariana novamente. Obrigada. Tá ótimo, obrigado, Tayane. Eu acho que você colocou um contexto ali político e social importante a respeito de todas essas questões que envolvem a tecnologia. Eu queria passar então a palavra para a Mariana para ela falar um pouco sobre o tema dela e depois a gente vê se vocês querem fazer mais uma consideração final, se a gente encerra, tá ok? Mariana? Bom, obrigada e obrigada, Tayane, pela sua explicação. Foi muito bom te ouvir e aprendi bastante. Sobre a pergunta que o Diogo me fez, de fato, o governo Trump, ele reativou com ainda mais radicalidade uma tendência que não é novidade nos Estados Unidos, que é a postura de isolacionismo, tá? Não é a primeira vez que os Estados Unidos se afasta de instituições multilaterais. Isso, só para vocês terem um exemplo, aconteceu no imediato pós-Primeira Guerra, quando os Estados Unidos não entraram na Liga das Nações e não participaram de diversas instâncias multilaterais ali naquele contexto. E os Estados Unidos têm um engajamento multilateral que também sempre foi meio sui generis, no sentido de se engajar com algumas coisas e não se engajar com outras. Então, os Estados Unidos, por exemplo, fazem parte da ONU, fazem parte da OTAN, fazem parte da OEA, mas há alguns anos já pararam de contribuir com as atividades da Unesco e da Unicef, vamos supor, porque considera que são grupos anti-Israel, né? Que são organizações que, por defenderem o direito do povo palestino em alguma medida, teriam aí um bias contra Israel. E também a Unicef, por conta da crítica feita aos Estados Unidos pela manutenção da pena de morte a menores de idade, né? Os Estados Unidos é um dos únicos países do mundo que tem essa política ainda em vigor. Então, os Estados Unidos ele tem um engajamento multilateral que é um engajamento que corresponde um pouco aos interesses dele próprio. Então, não é um engajamento irrestrito. Mas essa tendência ela foi radicalizada com o governo Trump, inclusive porque foi promessa de campanha dele
retirar os Estados Unidos de diversas organizações, né? Então, ele falou durante a campanha dele que ele tiraria os Estados Unidos do Conselho de Direitos Humanos da ONU, como de fato tirou, né? No governo Trump, os Estados Unidos parou de mandar representantes para o Conselho de Direitos Humanos, também por essa lógica aí da posição anti-Israel. Os Estados Unidos, o Trump falou nas eleições que pararia de pagar as contribuições à OTAN, porque os Estados Unidos são responsáveis por mais de 70% do orçamento da OTAN, e ele disse que não pagaria mais também. E agora a gente vê esse movimento aí de retirada da OMS. Então, o isolacionismo, ele não é uma postura inédita, mas eu diria para você que os Estados Unidos, agora, nesse momento, com o governo Trump, está travestindo esse isolacionismo com um argumento ideológico, tá? Então, não é o isolacionismo que é a novidade, é a justificação do isolacionismo. Antigamente, os Estados Unidos dizia que estava se isolando porque os Estados Unidos deveria agir de acordo com os seus próprios interesses, então os Estados Unidos deveria botar o seu interesse nacional e o bem-estar dos seus nacionais em primeiro lugar. Então esse foi o argumento para os Estados Unidos não ter participado da Liga das Nações, por exemplo, não se comprometer com esforços coletivos que pudessem tirar o foco das suas questões domésticas, mas agora o argumento não passa muito por aí, né? Agora o argumento passa um pouco pela ideia de que as organizações internacionais estão a serviço de um projeto de poder ideológico com os quais os Estados Unidos não concordam. Então, o que eu ressaltaria nesse momento é essa colocação da China como a grande inimiga, né? E a disputa comercial dos Estados Unidos com a China, ela vem se desenvolvendo já há alguns anos, mas, de fato, no governo Trump também tomou uma proporção muito maior. Mas esse debate comercial ele é feito principalmente no âmbito da OMC, né? No Conselho de Segurança, os temas comerciais não entram, mas na OMC isso está sendo debatido com muita frequência. Só para vocês terem uma ideia, aí já, mesmo que esse não seja o tema da nossa conversa de hoje. Já tem muitos anos, na verdade, que não aprova-se nada na rodada Doha, né, na rodada de negociação, então os acordos estão praticamente suspensos. Já tem muitos anos também que a OMC está tendo muitas dificuldades de apontar os especialistas para o órgão de soluções de controvérsias, porque os países não chegam nem à conclusão da nacionalidade possível de uma pessoa para estar naquele lugar, né? E a coisa esse ano tomou uma proporção tão grande que agora, poucos dias atrás, o Roberto Azevedo, que é o diretor-geral da OMC, o brasileiro, pediu para sair, né? Ele falou que o mandato dele terminaria só no ano que vem e ele falou que por conta dessa paralisação das atividades do coronavírus, ele acha que quando as atividades voltarem, uma nova pessoa precisa chegar para dar uma cara nova e um gás novo nas negociações, porque ele está de mãos atadas há muitos anos já por conta desse debate comercial, tá? E só já que eu abri esse parênteses, esse debate comercial dos Estados com a China na OMC, ele acontece principalmente porque a China entra dentro do Sistema Geral de Preferências da OMC, né? Dentro da OMC, a China ela tem o status de país em desenvolvimento, porque quando a OMC foi criada lá em 94, a China de fato era um país em desenvolvimento, né? O boom econômico veio depois, e desde então ela foi extremamente reativa a qualquer renegociação desses termos. Então ela não consta na lista de países lá do anexo em que tem os países desenvolvidos da OMC. Então, ela tem direito ao Sistema Geral de Preferências, inclusive o Sistema Geral de Preferências que o Brasil abriu mão recentemente para poder aderir à OCDE, tá? Então, em termos tarifários, a gente está até, inclusive, agora em desvantagem em relação à China, o que não é inteligente em nenhuma forma racional de se pensar comércio internacional, tá? Mas, falando agora, fechando parênteses e falando do Conselho de Segurança, para alguns temas da agenda do Conselho de Segurança, a Guerra Fria nunca acabou, tá? A verdade é essa. Tem alguns temas dentro do Conselho que eles mantêm uma polarização muito forte. O principal exemplo é Israel, tá?
o Conselho de Segurança não aprova nenhum tipo de resolução sobre o Oriente Médio em que tenha menção à questão da Palestina ou que faça algum tipo de menção específica de repúdio a Israel. Então, toda vez que esse tema aparece, os Estados Unidos veta. E, por outro lado, toda vez que o tema da Ucrânia aparece de alguma forma, a Rússia veta. Então, para alguns temas, a gente continua tendo essa polarização específica. E desde os anos 2000 para cá, é perceptível uma tendência de agrupamento desses votos. Então, a gente tem, por um lado, a Rússia e a China vetando em conjunto, e, por outro lado, os Estados Unidos vetando em conjunto com a França e com o Reino Unido. Então, eu escrevi um artigo sobre isso até com o Leonardo Valente, que é o diretor do IRID, em que a gente identificava e mapeava esses votos e a gente identificava o que a gente chamou de concerto asiático, que é essa união da Rússia com a China para se opor a qualquer tipo de resolução que provoque uma interferência na zona imediata de influência deles. Então, falou de Ucrânia, eles não querem, falou de Índia, eles não querem, falou de Caxemir, eles não querem. É como se as questões asiáticas tivessem que ficar sobre resguardo deles. E isso foi consubstanciado a partir da criação da Organização para a Cooperação de Xangai, né, em que a Rússia e a China, agora com a adesão da Índia e do Paquistão também, têm um instrumento de segurança, finalmente, lá na Ásia, sem a participação dos Estados Unidos e sem a participação de nenhum membro da OTAN. Então, a Guerra Fria dentro do Conselho, para alguns temas, ela nunca acabou. Tá? O que melhorou com o fim da Guerra Fria é que os temas deixaram de ser automaticamente bloqueados e passaram a ser bloqueados durante o processo de negociação. Então, durante a Guerra Fria, a União Soviética simplesmente não aparecia para votar. Então, aquilo era um veto automático, independente do tema que estava em debate. Agora, não. Agora os países já perceberam que não participar da negociação é pior. Então, eles aparecem para negociar, mas bloqueiam a negociação durante os procedimentos. O que o Conselho de Segurança tem feito para tentar minimizar esse tipo de prática é que os termos das resoluções, eles normalmente são negociados antes entre os 5 membros permanentes. Então, eles fazem uma reunião fechada só dos 5, em que eles apresentam o rascunho da reunião, e então eles só jogam para plenário quando eles já têm algum tipo de acordo ali entre eles. E esse acordo ele é feito das mais diversas formas, tá? Ou trocando uma palavra por outra para tentar contemporizar os interesses, ou inclusive fazendo o que eles chamam de beneficiação cruzada, que é, por exemplo, aceita o que eu quero aqui no Conselho de Segurança, que eu voto em você para juiz da corte. Aceita o que eu quero aqui no Conselho de Segurança, que eu abro mão desse processo lá na OMC. Então, eles fazem esse tipo de negociação lá dentro e só jogam as resoluções para o plenário quando já tem um acordo entre eles, e aí a chance delas serem aprovadas é muito maior. Então, isso é perceptível até no próprio padrão de votação do Conselho. A gente vê que tem um aumento enorme das resoluções aprovadas por consenso, desde que essa prática de reunião privada foi instituída. Sobre essa questão específica da resolução do coronavírus, primeiro os Estados Unidos sinalizaram que apoiariam o rascunho da França e da Tunísia. Então, por isso ela foi levada para o plenário. E aí, quando eles começaram a negociação entre os 15 membros, os Estados Unidos voltou atrás quando ele viu que a China estava insistindo na menção à OMS. Então, também isso talvez tenha sido motivado até pelo esse ambiente de reuniões virtuais. Eles tenham tido dificuldade de fazer muitas reuniões prévias. E aí, só para finalizar, eu queria só mencionar um ponto que eu acho que tem bastante conexão com o que a Tayane apresentou na fala dela, é que o que eu percebo é que tanto no Conselho de Segurança e nas organizações internacionais como um todo, quanto na produção normativa dos governos nacionais, a gente tem um descolamento de realidade muito grande entre quem produz a norma e quem recebe a norma. Maior capacidade de lidar com a crise do coronavírus foram aqueles que se aproximaram mais da realidade da sua população, né? Aqueles que tentaram levar as desigualdades em consideração na hora de produzir as leis. E o Conselho de Segurança, infelizmente, tem esse deslocamento muito forte, né? Então, assim, a gente tem no Conselho vários debates históricos sobre, por exemplo, a ausência de um país africano entre os membros permanentes. As seguranças são na África, atualmente, né? Então, só para concluir,
queria só ressaltar, então, esse ponto como algo que eu vejo em comum entre os nossos debates, como que às vezes o internacional e o nacional estão próximos, né? A gente tem esse descolamento entre quem faz a norma e quem recebe a norma, e isso não é bom para nenhum dos lados, na minha opinião. Ok. Gente, muito obrigado mais uma vez para vocês duas por essa contribuição, essa disposição de estar aqui, de falar com a gente. Eu vou voltar nas palavras da Mariana. Eu aprendi muito com as exposições de vocês duas, foram muito claras, muito ricas, muito detalhadas e colocaram lentes distintas sobre as questões que a gente está tentando apresentar. Tenho certeza que vai ser um conteúdo muito útil, não só para os alunos, mas para todas as outras pessoas que possam potencialmente estar tendo acesso a esse material pela via do YouTube, né, pelo canal que a gente está criando no IRID para divulgação desses seminários. E é isso, queria mais uma vez agradecer e dar por encerrado o seminário com vocês, ok? Muito obrigado, gente. Obrigada, Mariana e Ju. Obrigada a vocês dois, obrigada a Larissa também, que gravou e a gente.